E foi muito importante. Então, ele pensa na educação do Emílio para a sociedade. Então, logicamente, ressalvadas seus extremismos românticos, ele era bem romântico. Do mesmo modo, a teologia espiritual necessita ser recuperada, pessoal. Esse é o ponto. A teologia da espiritualidade precisa ser recuperada, uma vez que ela se tornou um objeto perdido. Você está falando muito hoje em dia de espiritualidade, né? De alguns anos para cá, né? Há movimentos acontecendo no Brasil, né? Porque, e claro, aconteceu na década de 60 um movimento carismático muito forte dentro das igrejas protestantes, né? Batistas, presbiterianos, metodistas mesmo e outros, mas a ideia era, ou seja, o espírito, o pentecostalismo, o carismatismo, né? Mas a ideia de espiritualidade é bem posterior a isso, né? Já vem na década de 80. Então, se fala muito isso. Então, portanto, é preciso uma teologia spiritualis que necessita ser recuperada, uma vez que se tornou objeto perdido, portanto desconhecido. E aí a gente diz, quais são os lugares da formação espiritual? O que é o fundamental dentro da espiritualidade para ser recuperada, por exemplo, pelo protestantismo brasileiro, pela teologia que eu e você fazemos, que a gente estuda, né? Então eu coloquei alguns lugares, eu chamo de lugares de espiritualidade, né? Seria o terceiro ponto, né? Ou lugares de espiritualidade, né? Então eu coloquei o que eu chamo de locus, né? Os locus, ou loci, né? Então locus 1, né? O primeiro lugar, ou seja, o primeiro ponto que eu considero como fundamental seria o que se chama de locus primordial. Locus primordial, né? Ou seja, o que se chama de paradigma abraâmico da fé, ou seja, o conceito de Abraão sobre fé, que nós encontramos nas Escrituras, ou a memória do Deus dos pais, a anamnese do Deus dos pais, por parte de Israel, com destaque para a saída da terra e a entrega do filho feito por Abraão, né? Esses dois momentos da vida de Abraão têm que ser recuperados teologicamente, devem ser obrigatoriamente. Esse é um locus primordial, eu acho. Estudar teologia e teologia da espiritualidade e não começar aí, eu acho que é uma falha muito grande, né? Então, a saída da terra da tua parentela, Gênesis 12, e a entrega de Isaac, ou, em segundo lugar, dentro desse locus 1, o desdobramento desse modelo como uma antinomia ao processo de institucionalização da religião de Israel. Porque o que acontece depois é que a religião de Israel sai de Abraão e cria todo um modelo institucional, né? Você começa a virar as páginas da Bíblia depois de Abraão, e você nota, caramba, o que aconteceu? Cadê o Abraão? Cadê a fé despojada de entregar o filho e de sair para uma terra que não sabe nem aonde está? Cadê? Não tem. Agora você vai encontrar tabernáculo, vai encontrar sacrifício, sacerdote, vestimentas. Você vai encontrar um mar de coisas que não havia. Então, essa antinomia, o modelo abraâmico de fé com o que veio depois, então isso tem que ser contrastado. É uma antinomia, não é? Portanto, com destaque nesse segundo momento para a existência das duas alianças e as demais ênfases da espiritualidade do Antigo Testamento. O próprio Jeremias, o profeta, quando escreve, ele vai, num capítulo lá, ele vai colocar as duas alianças, lembram disso? Jeremias, quanto? Quem está bom de Bíblia aí? 30 e alguma coisa, 31, 33, 32, por aí. Vamos ver quem abre primeiro, né? É Jeremias, tem certeza.
Está na Bíblia. Essa Bíblia não é a minha, então não estou acostumado, sabe? Então, 31, está aqui, 31. Exatamente. Capítulo 31. Ele coloca as duas alianças, umas escritas em tábuas de pedra e outra em tábuas de carne. Né? Nessa nova, ninguém ensinará a ninguém. O Espírito é que guiará a nova aliança. Né? Então, é uma antinomia colocada. As duas alianças sendo contrastadas aqui. Né? Então, esse é o logos primordial, recuperando a espiritualidade do Antigo Testamento. O segundo logos 2, eu chamo de fundamental. Primordial seria a base, né? E o fundamental seria já no Novo Testamento o paradigma do que se chama de mística de Cristo. A mística de Cristo, né? Ou seja, em primeiro lugar, os traços do seu caráter. Começarmos a analisar os traços do caráter de Cristo apresentados no Novo Testamento. Segundo, o seu sentido de realidade. O sentido que Jesus tinha da realidade. Porque surgiram várias coisas, ou seja, esse cara é um louco, ele está em êxtase. Ele está suspenso das suas para fazer o que ele faz, ou seja, é isso. Jesus estava suspenso da realidade, ou seja, ele era simplesmente um Deus que estava passando ali e fazia o que queria. É isso. Terceiro, as suas relações sociais. É impressionante o que acontece. O que ele faz com a maior simplicidade, mas faz no trato com as pessoas. Né? Isso tá no miolo de uma teologia espiritual. Redescobrir isso, né? Com destaque nesse particular para a consideração das categorias dentro da mística de Cristo, da imitação e do seguimento de Cristo. São dois aspectos. O que significa imitação de Cristo, que é a obra mais famosa, a obra mais lida no cristianismo depois da Bíblia, né? Que é a imitação de Cristo do Tomás de Kempis, o teólogo místico alemão, né? Século XIV, por aí. Então, uma coisa seria a imitação de Cristo, outra seria o seguimento de Cristo, que é a questão do discipulado. Que o Bonhoeffer, quando escreveu com essa ideia. O Nachfolge, né? do Bonhoeffer foi, que é traduzido para nós em discipulado, a obra dele. Ele estava com essa ideia na cabeça, ou seja, seguimento ou imitação. Isso tem a ver com a mística de Cristo, né? E, juntamente com isso, as demais ênfases ou disciplinas da espiritualidade do Novo Testamento. Então, o logos fundamental seria, o número 2 seria Novo Testamento. O logos primordial, Antigo Testamento. Só que dentro do Antigo e do Novo, ou seja, os pontos fundamentais, os pontos cruciais da espiritualidade, porque tem muita coisa ali. Né? Terceiro lugar, o logos 3 seria a parte da patrística, né? O logos patrístico, né? Dos pais da igreja. Eu acho que isso também ajudaria muito, apesar de ser um oceano de coisas aí, né? Aqui você tem, desde o momento pós-apostólico, acabaram os apóstolos, segundo século, não tem mais ninguém. O João foi o último a morrer, parece. Não temos notícias da morte de todos os outros. Como é que se foi e quando aconteceu, mas vamos partir dessa ideia que foi o João. E daí? O momento pós-apostólico, por exemplo, o momento pós-apostólico que inclui, por exemplo, um escrito que foi produzido e que nós ignoramos como se fosse uma coisa assim de só menos importância, que é um documento chamado Didaquê, não é? Didaquê, doutrina dos apóstolos.